Sou a professora Juliane, de Desenho Técnico para Engenharia Civil, e hoje, nessa aula assíncrona, eu vou mostrar para vocês algumas noções básicas de como operar no AutoCAD. Em primeiro lugar, o que é um CAD? Um CAD é um Computer Aided Design, software que ele auxilia a fazer projetos de desenho no computador. Então, o AutoCAD ele vai ser um sistema bitridimensional, e uma das empresas que desenvolveram esse software no começo foi a Autodesk, que ainda é a empresa que é líder de mercado nesse segmento de softwares de computação gráfica e de expressão gráfica. A grande maioria dos desenhos técnicos é feito no computador, e muitos deles estão gravados desde arquivos da extensão DWG. Softwares atuais de CAD, mais desenvolvidos, por exemplo, o Revit, que ele integra uma série de informações além do desenho, aí as extensões elas já são diferentes. Os softwares BIM em geral, tanto no Revit quanto no ArchiCAD, que é da empresa Graphisoft, ou em softwares similares no SolidWorks, que é um software que também é de CAD, mas ele costuma ser mais empregado no desenho mecânico da fabricante da Salt. Esse software, os arquivos do SolidWorks, eles já têm uma extensão diferente do DWG. Bom, então eu acabei dando alguns exemplos de vários softwares de CAD, inclusive dos softwares BIM, que são mais avançados e integram outras informações, mas para a gente começar a aprender a trabalhar com desenho técnico e em edificações de menor porte, nós utilizamos geralmente o AutoCAD para fazer os desenhos. Então, aqui eu estou mostrando para vocês a janela de interface após você abrir o programa AutoCAD e após criar o ambiente de desenho. Como que nós fazemos isso no programa? Tá? Em vez de se deparar com essa tela que eu mostrei para vocês anteriormente, vocês vão se deparar, assim que vocês instalam o programa e abrem o programa pela primeira vez, vocês vão se deparar com essa tela aqui. É a tela que vocês vão ver antes da tela que está sendo exibida nesse slide aqui. Para a gente chegar naquela tela do slide, o que nós precisamos fazer? O AutoCAD costuma ter um template padrão, que é o AutoCAD ISO. Ele é um template que deixa o ambiente de desenho pré-configurado em unidades internacionais, de unidades de comprimento em metros. E se você clicar aqui no Get Started, aí você vai gerar o arquivo de desenho e vai chegar naquela tela inicial. No momento, o meu AutoCAD está tridimensional, porque eu tinha deixado o template tridimensional. Se eu quiser botar para outro, ele estava no AutoCAD ISO 3D. Então, se eu quiser deixar no AutoCAD ISO, aí eu vou selecionar a opção AutoCAD ISO, DWT. DWT é uma extensão para templates. A extensão para os arquivos de desenho é a extensão DWG. Pode ver que aqui em cima eu gerei um desenho 2 de extensão DWG. Então, aqui eu cheguei na tela inicial do AutoCAD, a mesma tela que foi exibida no slide. A única diferença aqui é que eu deixei a minha tela de trabalho cinza, enquanto que nesse slide a tela de trabalho está preta. Como que eu posso configurar a cor da tela de trabalho? Antes de nós começarmos os desenhos, nós vamos fazer algumas configurações. Para configurar a tela de trabalho, existem várias maneiras de você acessar o menu de opções. Uma delas é a que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou clicar com o botão direito na tela de trabalho, eu vou selecionar a última opção, que são as opções, e aqui eu tenho uma série de configurações. Na aba Display, eu consigo configurar as cores e os temas no AutoCAD. Aqui no meu caso, Color Theme é a cor do Ribbon. O que é o Ribbon? O Ribbon é esse menu de comandos que está sendo exibido no AutoCAD. Então, e se eu quiser configurar o fundo da minha tela de trabalho, eu vou na opção Colors e eu vou selecionar a tela de trabalho que eu desejo. Se eu quiser deixar a tela de trabalho padrão, eu posso colocar aqui, Restore Classic Colors, ou eu posso selecionar a opção preta. Por padrão, o AutoCAD ele costuma vir com a tela preta.
É interessante trabalhar com a tela preta? Algumas vezes sim. É interessante quando você trabalha com layers de cores claras. Então, para quem gosta de usar as layers de cores claras, é interessante você trabalhar com a tela preta. Ó, se eu quiser colocar as cores padrão, eu também vou mudar as cores dos cursores e algumas linhas auxiliares do AutoCAD. Grid também. Mas eu gosto de trabalhar com a tela cinza, porque eu não gosto de layers com cores muito claras, eu prefiro trabalhar com as layers escuras. Tá? Então, normalmente no ensino presencial costumava mostrar para os alunos, né, o desenho em tempo real, e a tela preta ela não era boa para esse tipo de apresentação. Para apresentações em telas maiores e projetores acaba sendo melhor trabalhar com a tela de cor mais clara. Então, vou selecionar aqui as minhas configurações, vou dar um OK. E eu vou fazer mais algumas configurações ainda antes de começar a trabalhar com o meu desenho. É sempre importante nós configurarmos bem o arquivo de desenho do AutoCAD antes de nós iniciarmos o desenho. Por quê? Porque isso mais para frente vai auxiliar na plotagem. Quando vocês forem trabalhar com desenho arquitetônico, eu vou ensinar vocês a plotar e vocês vão verificar algumas configurações que eu vou fazer aqui são de fundamental importância para que possamos configurar os desenhos na escala apropriada. Eu vou salvar aqui o meu arquivo de desenho. Aqui, quando nós formos salvar os arquivos do AutoCAD, ali no menu de opções você consegue configurar qual que é a versão padrão para você salvar os seus arquivos. Sempre deem preferência por salvar numa versão mais antiga, tá? Por quê? Porque o AutoCAD, se você salva o arquivo nas versões mais novas, você não consegue abrir o seu desenho nas versões mais antigas. Já configurei aqui por padrão, salvar os meus arquivos na versão 2000. Eu quero salvar numa versão mais nova, mas que também abra nas versões atuais. Pode salvar na 2013, é bem comum. No meu caso, eu já vou deixar na 2000, que é o que estava no padrão. Salvei o meu primeiro desenho e agora eu vou configurar as unidades de desenho. Essa aqui é a configuração que mais vai influenciar quando você fizer a plotagem dos seus desenhos. Você tem que tomar conhecimento das unidades de medida que você está trabalhando. Então, como que eu vou configurar as unidades de medida do desenho que eu estou trabalhando? Eu vou aplicar o comando units. Existem várias formas de você executar um comando no AutoCAD. A forma original, desde os primórdios do programa, e que encontra-se vigente até hoje, que eu uso bastante, é a versão da barra de comandos. Existe uma lista de comandos escritos no AutoCAD e você pode digitar os nomes desses comandos aqui na barra de comando. Essa é uma forma. Outra forma é você acessar os comandos através do Ribbon e alguns outros comandos através do logotipo do AutoCAD. No caso do Units, você vai na opção Drawing Utilities e Units. Aí você vai conseguir acessar esse comando. Como que nós trabalhamos com a barra de comando? No caso, eu sei o nome do comando Units, então eu vou utilizar Units. Tá? Aí vai abrir essa janelinha aqui. Se eu acessar o menu, o comando Units, através do logotipo do AutoCAD, vai abrir a mesma janela, né, da forma como eu mostrei anteriormente. Como vocês podem observar, o meu desenho está configurado por padrão em milímetros. Tá? E o que isso significa? Significa que se eu desenho uma linha com uma unidade de medida, quando eu for imprimir em escala natural na folha de papel, essa linha ela vai ter 1 milímetro. Ou seja, cada uma unidade do meu desenho corresponde a 1 milímetro no papel, em escala natural. Então, como nós vamos trabalhar com desenho técnico de engenharia civil, para trabalhar com medidas inteiras, qual que é a unidade mais interessante para se utilizar? Centímetro. Por que o centímetro? Quando você for pensar em metros, você não vai pensar nos valores decimais. Eu poderia configurar o meu desenho para metros e trabalhar com desenho técnico de engenharia civil ou desenho técnico de qualquer edificação? Poderia.
tá? Mas eu não recomendo, porque é para você não pensar nos valores decimais. A vantagem do metro qual é? A vantagem do metro na hora de fazer a cotagem. E nos centímetros? Os centímetros você vai sempre pensar com o valor inteiro, não vai pensar em casas decimais. Isso é muito vantajoso, só que na hora de fazer a cotagem, você vai ter que configurar valores da cotagem, vai ter que aplicar a conversão de unidades para poder representar os valores na cotagem. Eu posso configurar também aqui no menu Units a direção e o sentido de rotação dos ângulos. Esse é um tópico bem interessante para quando nós vamos trabalhar com desenho topográfico. No desenho topográfico, costuma-se trabalhar com esse sistema aqui, ó, chamado Surveyor Units. Você pode configurar as unidades dos ângulos, a precisão dos ângulos, o sentido de rotação horário ou anti-horário, o sentido padrão do ciclo trigonométrico, né, de rotação de ângulos normalmente é anti-horário. Então, você também pode alterar o ponto da onde começa a contagem dos ângulos. Ó, o padrão é começar do leste, né, que é da direita da origem daquele ângulo, né, que é o padrão do ciclo trigonométrico. Mas para calcular um azimuth, eu posso começar do norte, por exemplo. Tá? Então, norte e sentido horário, né, que é assim que eu vou calcular os azimuths. Aqui eu vou deixar do jeito que estava, padrão. Eu estava mostrando aqui um exemplo.